Começando mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. E dessa vez o assunto é educação. E com uma pessoa que tem muita experiência nessa questão, né? A questão da educação. O Tomé de Freitas, que é professor, que é diretor de escola, proprietário, né, de um estabelecimento de ensino, empresário do ramo de educação e que inclusive a sua escola está completando 30 anos, né, aqui na cidade de Uberlândia e região, ajudando na formação das pessoas, inclusive na formação cidadã. Porque educação significa isso também, né? Formação para a cidadania, não é, Tomé? Sem dúvida, né? Não podemos... Educação vai muito além da escolarização, né? Muito se confunde, às vezes, levar a pessoa, a criança, o adolescente para a escola somente para a sua escolarização. Na verdade, lá é o segundo lugar mais importante da formação cidadã, da formação do ser humano, né? Depois da família. É o segundo lar da maior importância que contribui para esse processo. Às vezes, em casa, a pessoa pode perguntar, mas por que uma escola contribui para a questão da cidadania? Veja bem, além das matérias, além das aulas, além dos conteúdos clássicos, né? Além da preparação para os processos seletivos, que é uma das funções, né, da instituição de ensino hoje, mas teatro, música, dança, né, psicologia, discussões sobre pedagogia, quantos palestrantes já vieram a Uberlândia em nome, né, da sua instituição de ensino para ajudar as pessoas a pensar em educação. Então é um completo, tridimensional serviço de formação cidadã. É perfeito. Nós temos o privilégio, né, de conviver há 30 anos com esse processo. Então nós nascemos dentro de um barracão, né, na Rua Caiapone, aqui em Uberlândia, com muito orgulho, né, o Supletivo Nacional, em 1985. Né, e hoje, esse antigo supletivo se tornou uma escola que atua da educação infantil até o ensino pré-vestibular. Então é um privilégio muito grande nós podermos falar de todo esse leque, né, de possibilidades, né, de convivermos com os seres humanos em diferentes faixas etárias e suas diferentes necessidades para evoluir, né? Então o acompanhamento dessa evolução em cada uma dessas faixas etárias. Essa instituição que nasceu de maneira rudimentar, né, com uma organização empresarial muito rudimentar. Hoje contamos, evidentemente, com uma gestão totalmente profissionalizada, com outro espectro, com outra fortaleza em 30 anos, né, com uma gestão totalmente profissionalizada. E com o privilégio de ter visto nascer, morrer, né, quantas escolas aqui na nossa cidade, na região. Né, justamente por causa disso que você está falando, Léo. Isso é muito importante, né? Porque muito se abre escola com a iniciativa de escolarizar, né? E isso não se basta, esses projetos não se bastam, né? São muitos aventureiros que trilham por esse caminho. Então junta um grupo de professores, pumba, monta uma escola, né? E via de regra é assim que vai dar certo também, né? Porém, na grande maioria das vezes esses projetos são projetos de escolarização. Então, que nasce morto, na verdade, no tempo, porque em pouco tempo a sociedade vai descobrir que aquilo é um processo muito pobre. Ou se não, projeto de escolarização somente, ou se não, apenas exploração do mercado. Né? Assim, quando eu falo em escolarização é porque é uma coisa totalmente livresca mesmo, não é? É uma coisa que simplesmente são escolas que optam por conteúdo, né? São escolas conteudistas, são escolas que têm o foco no ensino de um determinado programa, né? E isso daí é o nosso pré-vestibular, por exemplo, a gente poderia falar que tem esse foco, né? Porque as pessoas vão para lá com o foco de se prepararem para fazer o concurso. Aliás, nem lá é só isso, né? Então, da educação infantil até o ensino pré-vestibular, são diferentes anseios, diferentes necessidades, diferentes posicionamentos, né, diferentes condições familiares, né? A escola é essa que tem que ser estudiosa, de onde vem a pessoa, qual é o meio do qual ela vem, né, quais são as suas necessidades, o que nós estamos enxergando naquela faixa etária, né, com as suas necessidades sociais, culturais, né, de lazer, de convivência,
e também, evidentemente, de escolarização, preparando para esse mundo que está aí em todas as suas dimensões, né? Do mundo e o convívio em sociedade, do mundo em convívio com as diferentes profissões, do mundo em convívio com o mundo do trabalho, né? Enfim, é para isso que a escola ocupa um lugar em cada um dos seus segmentos que são da maior importância para essa caminhada do ser humano. E é por isso que eu convidei o Tomé, porque além de ter essa experiência vasta na cidade, né, no ramo em que ele atua, o processo de educação tem íntima ligação com a saúde mental da sociedade, né, a saúde mental das demais instituições, porque sai da escola, primeiro que está dentro da família, vai para a escola, sai da escola, volta para a família. A escola faz um diálogo, né, entre a formação do ser humano e a família da qual ele está saindo. Mas vai para um ambiente de trabalho, vai para o mercado de trabalho, vai para a empresa e leva a cultura escolar. Todo mundo lembra da sua escola, todo mundo lembra dos seus professores, né? Então, falar de escola, falar de educação, falar desses processos é falar de saúde mental. Sem dúvida. Inclusive, é muito importante que os pais, né, prestem muita atenção nos projetos das suas escolas, né? Há, por exemplo, muitas vezes uma visão de mundo que... Qual é o nível de ensino mais importante, né? Muitas vezes as famílias são levadas a pensar que os níveis de ensino mais importantes são aqueles que estão já no fim do processo, beira de ir para a universidade da educação básica, né? E a educação infantil, ela cumpre um papel fundamental na formação do cidadão, né? É ali que muitas vezes nascem as grandes dificuldades de aprendizagem. É ali que muitas vezes nascem os traumas, nascem as grandes dificuldades, as aversões a muitos conteúdos por causa do comportamento dos profissionais, gente mal preparada para atuar com as crianças, né, de fazer as intervenções positivas, de esmagar processo criativo, né, e que tudo isso vai muitas vezes se deparar, as pessoas vão perceber lá na frente, né? Que isso aí vai muitas vezes num ambiente do psicólogo que vai se descobrir exatamente no ambiente de terapia, que vai descobrir que o problema foi provocado lá atrás, né? Pelo trauma, né? Então os projetos das escolas, projetos libertários, né, de atuação da criança, por isso que a gente fala educação infantil, ela nem é ensino. A curricularidade da educação infantil não passa pelo ensino de nada. É a criança se desenvolver a partir do seu reconhecimento como eu, né? Sim. Como eu, né? Porque então ela estava na barriga da mãe e ali vão ser os primeiros momentos de ela se compreender no mundo, se compreender vivendo no seu primeiro pequeno grupamento, né? Preparação dos potenciais que mais tarde, aí sim, vão aflorar e outras sementes poderão ser plantadas. Mas no segundo bloco, eu quero que você fale para a gente, também, a partir da sua experiência, o que você enxerga hoje de grande mudança, né? Quando você iniciou um projeto nos anos 80, né? E como que hoje a sociedade está se relacionando com o universo da educação. E o novo jovem, né, que a gente tem hoje. A gente volta falando mais sobre isso. Voltando com o Tomé de Freitas, que é empresário da área de educação, professor, tem uma vasta experiência sobre educação na nossa cidade e veio dar sua contribuição ao Fale Mais Sobre Isso, porque educação tem tudo a ver com saúde mental. Não podemos falar em saúde mental do indivíduo sem entender quais foram os processos educativos, né, de formação da sua personalidade, por quais escolas passou, o que ele viu nessas escolas, se passou ou não passou por escolas. Saúde mental se planta também no mundo da educação, né, também. Sem dúvida. Você estava falando até da educação infantil, né? Sim, começa lá, né? Começa na educação infantil, depois os primeiros passos da alfabetização, né? De começar então o letramento, a partir do letramento, contato com a matemática, com as operações, com a lógica, né? E toda essa construção, essa linda construção, né? Que é esse processo de construção, depende muito, assim, o projeto hoje, que valoriza desde a infância, né? Por exemplo, a valorização do brincar, né? Quando que se pensou na educação infantil anos atrás, muitas vezes veio do tomador de conta, né? Ele tomava conta dessa necessidade e foi se evoluindo. Há 20 anos a construção da educação infantil
que hoje ganha uma proporção importante na formação realmente da criança, de deixar desabrochar, de intervenções muito estudadas, né, que fazem com que acelere, com que contribua para o desenvolvimento mais positivo da criança. Então, esse é um lugar importantíssimo, que pode também, em contrapartida, hoje o que nós vemos muitas vezes, por imediatismo das famílias, querer alfabetizar mais rápido, né? Quantas vezes não recebemos um pai, né, que falou assim: nossa, meu filho já tem 5 anos, ainda não lê, ainda não escreve, fulano tem 4, já está lendo, já está escrevendo, não é? Então, assim, cada um tem uma história, né? E é esse respeito com a história de construção de cada um muito importante, né? Os filhos todos vão aprender com intervenções positivas, vão aprender a ler e escrever, cada qual num tempo diferente, né? Porém, é evidente, é dentro de uma faixa de tempo, daquele momento, a utilização do parâmetro, das intervenções positivas, eles vão progredir. Muitas vezes se quer que se compara com o vizinho, se compara com o que está em outra escola, né? Num projeto mais tradicional, num projeto mais que enfileira os alunos, já começa a querer, né? E realmente isso são projetos muito atrasados diante do mundo que nós temos hoje, das perspectivas psicopedagógicas que nós temos no tratamento da educação e da compreensão da importância do brincar na educação infantil, no ensino fundamental 1, de começar a integração do grupo, o fundamental 2, que inclusive carece nesse momento, o momento de debruçar sobre essa pré-adolescência, das necessidades da pré-adolescência. O ensino fundamental 2 muito se tornou, por esse imediatismo da sociedade, na grande maioria das escolas, uma antecipação do ensino médio, né? Vamos antecipar, porque quanto mais nós anteciparmos o ensino médio no ensino fundamental 2, nós estamos dando passos importantes para poder preparar o aluno para o vestibular. O vestibular é o grande jargão, né? Então, assim, hoje, né, nós nos deparamos aí com a grande importância de debruçar sobre as necessidades da pré-adolescência, que é a conclusão do ensino fundamental, né? Educação infantil, fundamental 1, você dá os primeiros passos do letramento, do conhecimento matemático, contato com a ciência, né? O contato com o desenvolvimento científico, tecnológico, né? E abre espaço para no fundamental 2 a pessoa se descobrir realmente em grupo, a importância do grupamento na sua vida, de ter os conceitos mais importantes assegurados que lhe vão permitir aprofundar no ensino médio. E tudo isso que você está falando, Tomé, você com certeza está referenciado em estudos pedagógicos, psicólogos, psicopedagogos, experiências que você conheceu fora, né, inclusive do país, né? Sem dúvida, a oportunidade de viver 1 ano e 2 meses no Canadá recentemente, de ter muito contato com todas as escolas da América do Norte, que viajavam muito para os Estados Unidos, tive esse privilégio, né, de visitar e conhecer muitas escolas, principalmente na Califórnia, né, principalmente em todo o Canadá, e vejo que essa angústia do ensino fundamental 2 é mundial, ela não é brasileira, é no mundo, né, que assim, vive-se um impasse da importância que tem, né, desse ensino, que faz parte de um meio de campo para o aprofundamento desse conhecimento, de preparo para a vida profissional, que vai acontecer, evidentemente, no ensino médio. Mas é um grande equívoco, muitas vezes, quando se fala da necessidade hoje de consumo da sociedade, de ir logo para a universidade, né, desse imediatismo da sociedade, de ver o seu filho logo, com 17 anos já quer ir na universidade, essa coisa, esse afã, tem levado a apostas em projetos muito equivocados, né, do ponto de vista da antecipação no ensino fundamental 2 do ensino médio, escolas que compreendem que o ensino é mais importante do que a aprendizagem, né? Escolas que focam no ensino, são aquela escola, grande carga horária, mantém o aluno muito tempo estudando, trancado dentro de uma sala, né? Muito preocupado com a escolarização, muito preocupado com fazer provas, né, com a exaustão de fazer prova então é o certo e errado, né? Então esse modelo é um modelo que está preocupado, calcado no quê? Não o aluno como centro, mas sim o centro é a sua escolarização, e por isso o ensino é mais importante do que a aprendizagem.
Porque a pessoa, quando ela aprende alguma coisa, ela não está memorizando algo, ela está de fato aprendendo, assimilando, interpretando, fazendo parte da sua vida, do seu contexto, né? E é isso que o ensino fundamental tem que se apropriar, preparar, né? Porque vou dar um exemplo prático aqui, né? Não se decora a tabuada. As crianças, elas vão, de tanto utilizarem, elas vão guardar aquilo. Né? No ensino fundamental não tem que se ficar preocupado com a reação química na célula, mas tem que estar compreendendo que a célula é parte importante da vida, né? Que ali acontece uma reação muito importante que faz a respiração, né? Celular, é aquilo que faz sentido, é aquilo que dá vida. Então, é essa lógica generalista que deve ser aplicada no ensino fundamental 2. E muito mais uma criança para desenvolver, né, o pré-adolescente, desenvolver as linguagens, né, a linguagem, então, linguagem artística, linguagem do teatro, né, a linguagem corporal, né, por isso, forte desenvolvimento na parte de educação física, forte desenvolvimento na parte cultural, né, então, musicalização, teatro, isso tem que ser forte, a preocupação com o desenvolvimento corporal. Quantas pessoas não chegam no ensino médio com dificuldade de falar em público, né, porque não desenvolve, né? Chegou a criança, enquanto criança ela não tem muito filtro, né? No Fundamental 2 começa a construir os filtros, os grandes filtros. Por isso, inclusive, essa discussão do bullying, né? Sim. Que muito se dá ali, porque começa então a filtrar mesmo, começa a ter preocupação. E aí, quando você está falando disso, me remete à questão puramente psicológica de que às vezes se veste o processo de escolarização, mas em uma base ainda imatura, que não está consistente sentimentalmente, afetivamente, estruturalmente, psiquicamente, para poder suportar tudo isso. E depois isso explode ou no segundo grau, no ensino médio, ou ainda na universidade, quando a imaturidade vem e ele evade, né? Ele sai precocemente também dos processos. No terceiro bloco a gente vai falar mais sobre isso. Perfeito. Voltamos já, continuando discutindo essa questão: educação e saúde mental e formação do ser humano. Voltamos com Fale Mais Sobre Isso com o Tomé de Freitas, que é educador, empresário do ramo de educação, nos ajudando a discutir a relação entre educação com saúde mental, com o cidadão, né? O ser humano formado para a cidadania e um ser completo, e não apenas escolarizado, né, Tomé? Sim, escolarização por si não basta. Comentávamos da questão da grande importância em cada uma das faixas etárias compreender as necessidades, né? Sim. E hoje enxergar no Fundamental 2, que é essa criança que vai de 11 a 14 anos, quais são as necessidades dela, né? Desenvolver, né? Em termos de escolarização, são as questões genéricas, as coisas mais importantes, os fundamentos, por isso que chamamos assim, ensino fundamental. Ali nós estamos concluindo os fundamentos, não tem que aprofundar em nada, o ensino médio vai fazer, não tem que antecipar nada, ali deixa desenvolver, né, um aspecto físico, mental, emocional, né, corporal, né, está cultivando potenciais. Ativando todos esses potenciais, todas essas linguagens importantes, né? A linguagem oral, a linguagem escrita. Habilidades, né? Essas habilidades, capacitar a convivência em grupo, viver em grupo, respeitar o grupo, trabalhar em grupo, né? Porque a hora que chega no ensino médio, que vai então aprofundar e desenvolver um ensino médio que hoje carece cada vez mais, temos discutido muito a educação 3.0. O que é a educação 3.0? É aquela que supera a 1.0, que foi 1 para 1. Né? É o filósofo debaixo da árvore ensinando tudo que ele conhecia para uma única pessoa. Sim. E geralmente caro, né? Pagando muito caro por isso daí. Né? Porque eram poucos que detinham o conhecimento, transmitem o conhecimento. É só uma transmissão mecânica de conhecimento. Mais para frente, com a Revolução Industrial, viemos a educação 2.0. Por quê? Porque a indústria carecia de pessoas formação de mão de obra, que precisava trabalhar, precisava pelo menos saber ler e escrever, e tinha o ensino massificado. Então, carteiras enfileiradas, né? Todo mundo aprendendo ao mesmo tempo as mesmas coisas. Né? Fordismo na educação. Fordismo na educação, que quando a gente olha para as escolas de hoje, nós ainda percebemos essa forte influência. É que nós temos que superar, porque nós estamos num outro momento da história, né? Que existem outras linguagens.
né, Aline? Não só, quando fala nisso, pensa na tecnologia e a importância da tecnologia nesse processo, evidentemente, mas capitaneado por outras necessidades dos seres humanos, da juventude, do mercado, né, de como que as pessoas se comportam. Então, hoje, no ensino médio, ensinar o aluno a aprender sozinho, aprender a convivência em grupo, aprofundar, criar mecanismos para que ele possa realmente pesquisar e aprender, né, buscar um aprendizado, sair daquela aula com o conceito de o professor como palestrante, né, de diminuir esse processo e muito mais valorizar outros processos importantes. Por quê? Porque a grande preocupação é que vá com qualidade para o ensino superior, buscar uma melhor especialização, né? E nesse campo, né, hoje, a presença do Enem fez um bem danado, porque tirou o engessamento do ensino médio a 200, 300 processos seletivos diferentes, que tinha que valorizar exaustivamente o quê? O programa, né, desses vestibulares. A gente vivia que nem doido no ensino médio para poder atender aí 200 demandas diferentes de pessoas por concursos diferentes, com programas diferentes que você tinha que vencê-los. Então o programa tinha maior importância. Hoje o Enem cria uma grande possibilidade de nós valorizarmos a aprendizagem, né, das pessoas, as habilidades, as competências, né? Que isso que nós estamos falando a importância da educação 3.0. Do aluno como terreno fértil, né, autopoético, que aprenda a aprender, aprenda a se desenvolver e aprenda a desenvolver a si mesmo, a partir de orientações, de referenciais, de estímulos que a escola, os professores dão, ao invés de se transformar numa máquina Xerox. Exatamente, porque não adianta simplesmente decorar aquele conhecimento se ele não fizer parte, né, não integrar a pessoa de acordo com a sua necessidade. Então, e porque a grande preocupação, o que nós temos assistido ao longo desses 30 anos? Esses alunos que se desenvolvem com maestria, né, que são felizes por causa disso, porque a escola tem que cuidar da felicidade humana, né, a escola tem que cuidar, o jovem tem que estar feliz na escola, e muitas vezes ele não está feliz com essa escola fordista que hoje prepondera. Né, de que então é conversar outras linguagens, criar outras possibilidades, de incorporar tecnologia, né, de possibilitar uma sala de aula invertida, né, com o uso do WhatsApp no processo educacional, né, com o uso das redes sociais no processo educacional. Conversar a linguagem da juventude é um processo importantíssimo hoje, nós resgatarmos isso para que ele possa realmente saber escolher melhor, ter maturidade para escolher, né, poder... Então isso é saúde mental, né? Então saber escolher, né, tá preparado para isso aí. Então ao saber escolher vai se formar bem para o mercado de trabalho de acordo com a necessidade do mercado de trabalho, né, e vai ser feliz. E vai conseguir, Tomé, nesse contexto de educação que trabalha o ser humano como terra fértil, mas que consegue se reinventar, que consegue se revolver, que consegue se recriar, desenvolver resiliências, potencializar criatividades, né, descobrir projetos, saber caminhar com suas próprias pernas, inclusive para mudar tudo se for o caso, porque ele tem capacidade de reconstrução de si. Porque se a escola não ensinar nesse sentido, ele chega numa altura da vida que ele sempre vai precisar de um outro dizer o que ele tem que fazer. Perfeito. E o mercado de trabalho hoje pede o quê? Autonomia, criatividade, flexibilidade. Né? Autonomia, né? Autoridade, né? Saber ler as entrelinhas daquilo que está escrito num jornal, numa notícia de televisão, né? Fazer inferências, né? Tudo isso aí as pessoas elas ganham onde? Né? É com a vivência em projetos, né? Por isso a exaustão, hoje temos uma forte preocupação realmente, projeto de cidadania, projeto segundo, projeto, né, a articulação de projetos, né, as salas conceitos, a sala mudante, né, música, dança e teatro, né, você ter uma sala tecnológica para conversar a linguagem do cinema, a linguagem da televisão, a linguagem, né, do computador, a linguagem dos aparelhos móveis, né, de dialogar com o conhecimento, com todas essas ferramentas e conviver em grupo, fazendo produções em grupo, né, estudando de maneira coletiva, compartilhada, né? Hoje a palavra de ordem é compartilhamento de informações. O professor, ele é um grande mediador desse processo, é o novo lugar que ele tem que se encontrar. E o aluno não é esse sujeito sem luz, que parte do zero, não é? Porque até o nome, aluno, né? É a luz, não tem luz nenhuma, não é? Como se não existisse, tábua rasa, não é? Essa visão está muito atrasada, né? Então, o professor, ele vai ser o mediador de um processo que às vezes ali, aquela pessoa que está
em sala de aula, sabe mais do que ele sobre determinadas questões, e ele tem que ser respeitado, porque não vem de um conhecimento prévio zero, sim, mas que todo mundo pode crescer e evoluir. Essa é a grande sacada da educação desse novo tempo. E eu percebo que a sua experiência, apesar de 30 anos, e hoje dizem, né, que a terceira década é o cada vez mais novo, cada vez mais cheio de vitalidade, cada vez mais cheio de propostas, projetos, né? Cada vez mais cheio de inquietudes. E eu vejo a sua inquietude ainda em produzir uma educação que se renova e se renova constantemente. E eu penso que há muito futuro nisso. E eu agradeço a sua participação, eu sou obrigado a encerrar o programa em função do tempo, mas eu acredito que educação é isso mesmo, tá? É estimular a pessoa a despertar sua capacidade autodidática, né? Ao invés de ser apenas um receptáculo de conteúdos que outros transmitem. E eu acho que você conseguiu desenvolver isso na história de Uberlândia. Você está de parabéns. E eu acho que é uma grande contribuição que você dá para a cidade e para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder conversar aí com tanta gente aí, desse grande público na nossa região. Né? E eu sou muito grato realmente pela possibilidade de ter instalado uma escola aqui, de ela estar hoje no seu melhor momento da sua história, né? Mas por quê? Porque a crença é de que ela não pode parar de inovar nunca, né? Assim, não tem fim, né? Uma máxima que a gente convive dentro do ambiente da escola, assim, aqui é uma escola que nunca está contente com o que ela tem. Poxa vida, produz, boom, que ótimo, sucesso, porém, qual é o próximo passo agora, né? Então a gente tem que sempre estar pensando nisso. É isso que eu chamei de inquietude. Essa inquietude, ela faz parte da inquietação humana, da melhoria das condições de vida e de saúde, né, para um mundo, né, cada vez melhor, né, que eu acho que esse é o grande compromisso que nós temos que ter com a formação das pessoas. E a contribuição para a saúde mental delas. Exatamente. Muito obrigado, Tomé. Sinta-se convidado a voltar para falar mais sobre educação. O programa está de portas abertas. Eu estou à disposição. Agradeço também a sua audiência. Gostou do programa? Quer saber mais sobre educação? Quer que outras pessoas assistam, né, e participem dessa discussão conosco? Entra no site do canal da gente, canaldagente.com.br. Compartilhe à vontade, igual o Tomé falou, é o mundo, né, do compartilhar. Agradeço a sua participação e até o próximo Fale Mais Sobre Isso, semana que vem.